Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos lá. Eu quero incentivar vocês a usarem os simuladores da UPET. Lembra que eu estava passando para vocês o acesso, que você vem aqui, entra na opção de simuladores. Depois que você entra no site, tá? Você tem aqui, ó, o home. E daí você vem aqui, simuladores. O que eu quero fazer com esse vídeo para os quintos anos? Incentivar vocês a usarem a introdução de frações, tá? Porque às vezes o aluno tem dificuldade de entender fração. Nesse simulador aqui é bem legal, porque dá para explicar para vocês, tudo bem? Então vamos lá. Esse daqui é um joguinho e ele é bem interessante. Ó, vou clicar aqui na introdução. Então eu tenho aqui algumas figuras e aqui eu consigo aumentar e diminuir da representação para vocês, tá vendo? Então, esse que eu preciso saber na minha fração, tá? Que aqui eu tenho, deixa eu voltar como estava. Que aqui eu tenho o numerador, a parte de cima. Esse símbolo aqui do meio significa divisão, e embaixo eu tenho denominador. Professor, o que é um, o que é outro? Bom, o denominador, ele me indica em quantas partes eu dividi o meu desenho, a minha figura. E o numerador, que é o de cima, ele enumera quantas partes eu pintei ou quantas partes eu peguei dessa figura. Então, vamos supor que eu use aqui este daqui, ó, tá vendo? Por que ele mudou para 1/1? Isso quer dizer, pessoal, que dessa figura aqui, ó, ela está inteira, ou seja, de uma parte eu pintei ela inteira. Professora, consigo mudar isso? Consigo. Olha lá. Se eu mexer aqui, ó, tá vendo? Eu dividi em duas partes, pintei uma. E assim sucessivamente. Olha lá. Se eu mexer, agora eu dividi em três partes e pintei uma. Então, automaticamente, se eu quiser 2/3, eu vou lá e pinto mais uma. Então, o denominador é em quantas partes eu dividi a minha figura, tá vendo aqui, ó? Que vai diminuindo e aqui eu vou aumentando, olha lá. Então, vamos dizer que eu dividi, esse aqui eu consigo dividir no máximo em 8, né? Que eu tô usando a pizza. Vamos dizer. Então, eu pintei em duas, então lê-se 2/8. Então, o que eu preciso gravar para introduzir fração? Isso daqui é muito legal para gente, para vocês usarem aí, brincarem, acessarem e ficar treinando fração, para entender quem é quem, porque o aluno ele confunde muito quem é um numerador e quem é um denominador. Então, gravem assim: esse símbolo aqui significa divisão, tá? Eu dividi em 8 partes e peguei duas. Então, ó, se eu pôr aqui, ó, 4, quer dizer que eu comi a metade do meu bolo. Por quê? Eu comi duas partes, pintei duas partes, mas eu tinha dividido em 4. Vamos mudar de figura, tá vendo? Permanece a mesma coisa, independente da figura, ó. Dividi em 1, 2, 3, 4 e consumi duas partes. Olha isso aqui, ó, que é o bolo de chocolate, olha que delícia. E aqui a minha reta numérica. Eu dividi em 4 partes e andei duas. Olha lá. Tá vendo? 0. Tá vendo? Fui andando. Bom, o que eu quero que vocês façam? Que vocês façam os joguinhos. Então, observe que quando a gente volta aqui, ó, que eu entro na introdução, eu tenho a introdução, que é onde dá para vocês entenderem o que muda quando você pinta, e tem o joguinho. No joguinho, ele já é um pouquinho mais avançado, mas dá para você saber, tá? E aí tem os níveis. Então vamos começar aqui com o nível 1. No nível 1, ele te dá aqui, ó, as frações, e aí você vai ter que observar. Se eu pintei aqui uma parte, que é o numerador, eu dividi em 3 partes. Então, aqui eu vou ler 1/3. Isso quer dizer que eu comi uma ou pintei uma de 3 partes que eu havia dividido. E aí eu vou ver aqui qual dessas figuras aqui, ó, como que eu consigo arrumar. Se eu coloco aqui, ó, essa daqui,
qual dessas aqui, ó, representa essa figura? Ou seja, das 3 partes que eu havia dividido, eu pintei as 3. Então, a que se aproxima dessa é essa. Olha lá. Se tiver errado, ele vai te corrigir. Tá vendo aqui, ó? Automaticamente, ele tá dizendo que você teria dividido em 3 e pintado as 3. Se eu pego esse daqui, ó, e vou jogando, ó lá, que seria o mais lógico, olha que interessante. E colocar aqui, ó, ele não vai de novo porque já foi, mas seria teoricamente isso que eu teria que fazer para vocês entenderem, certo? Mas perceba que ele aceitou, por quê? Porque eu peguei a figura toda. Porque quando eu faço essa divisão aqui, ó, que esse símbolo aqui do meio é uma divisão, 3 dividido por 3 dá um inteiro. Então, agora vamos responder ao de cima. Ele está dizendo que aí pintou 1/3, né? Então, vamos lá, vamos fazer. Vamos colocar um vazio, vamos pintar 1. Tá vendo, ó? Então, não. Então, vamos fazer tudo de novo. Vamos pegar o que está dividido em 3, para ficar melhor para vocês entenderem. Ótimo. Então, ele vai querer dizer assim, ó. Não tem ninguém, né? Eu dividi em 3 partes e pintei uma. Olha lá, ó. Tá vendo? E aí, eu coloco aqui, ó. Certo? E aqui, ó, eu vou pintar 2 partes. Eu vou pintar 1, 2 partes. E aí, jogo aqui e já passo de nível. Olha lá. Próximo, no nível 2. E aí, eu vou passando de nível, tá? Só para vocês verem. Então, aqui é 1/4. Eu dividi em 4 partes e peguei uma, tá vendo que é o que estava aqui? Então, ele vai encaixar aqui, ó, porque tá dividido em 1, 2, 3, 4 e pintei uma. Aqui está dividido em 5 partes. Aonde aqui embaixo está dividido em 5 partes? Observe que é essa figura aqui, ó. Só que ele pintou 4, então eu vou pintando, ó. 2, 3, 4. Então, ele está dividido em 5 partes iguais. Essas partes têm que ser iguais, tá? E pintei 4. Então, eu tenho 4/5 e coloco lá. E conforme você vai fazendo, você vai passando de nível. Eu vou terminar esse nível, mas eu quero deixar aí de estímulo para vocês estudarem fração nas horas vagas. Usem esse joguinho que vai ajudar muito vocês a entenderem fração. Que nem aqui, ó, eu tá dividido em 5 partes, certo? Esse daqui eu vou usar? Não, tá vendo aqui que ele tá dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Então ele não serve para nenhuma, então não serve. Eu vou pegar esse aqui que tá dividido em 4 partes. Deixa eu pegar o vazio e vou pegar essa possibilidade aqui. Só que agora eu vou pintar quantas? 3. 3/5. 1, 2, 3, 4, 5. Tá vendo que ele tá dividido em 5 partes? Então, tá certo, corresponde ao número de baixo. E eu vou pintar 3 partes. Olha lá, 3/5 e ponho aqui. E aí, eu passo de nível. Então, aí você vai treinando como se faz fração. A princípio, eu queria deixar isso aqui para vocês. Aí, nas próximas aulas, eu vou mostrando aí as próximas edições que tem aqui de fração, tá bom? Que tem a questão da igualdade, mas comecem usando a introdução de fração para vocês agregarem aí nos estudos de matemática de vocês. Um beijo, tá? Fiquem com Deus.